E aí, gente? Quantos minutos? 5h28. Pedi para minha assessoria gravar. Pediu? Uhum. Vai estar no... Estamos no ar? Estamos no ar, Isabela? Obrigado. Podemos começar, então? Ótimo, obrigado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham por aqui hoje na Campus Party, nesse O som do Leandro painel. não tá. Você está me ouvindo, André? Você está me ouvindo, Gabriel? Te escuto muito bem. Que bom. Você está me ouvindo, André? Não? Seu volume como está, André? Oi, André. Me escuta agora? Gabriel, você quer... Vamos lá, o André desceu do palco, já está subindo. Ele volta já. Ele volta já. Obrigado. Enquanto o André sobe de volta aqui ao palco, eu queria de novo, primeiro de tudo, agradecer a quem já está nos acompanhando. Esse é o painel de abertura da Campus Party, aqui desse palco. E hoje é um dia muito, muito especial, porque tenho aqui... Tudo bem, André? Agora você nos escuta? Olá. Escuto. Obrigado. Que bom, que bom. Porque é muito especial porque a gente vai discutir não só a tecnologia, que é o coração da Campus Party, mas também uma coisa muito importante e que também, assim como a tecnologia, toca todo mundo, que é o civismo, a cidadania. E como é que a tecnologia pode ajudar no campo do civismo, no campo da cidadania, a cada um de nós ser um cidadão, uma cidadã melhor. Mas, sem mais demoras, eu queria passar para os nossos super convidados aqui se apresentarem. Eu já volto para mim e me apresento, mas primeiro eu queria passar para o Gabriel Azevedo. Eu estou vendo que você está num lugar bem interessante, né, Gabriel? Boa tarde, meu caro Leandro. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou de máscara porque eu estou aqui no plenário Mintas de Barros da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós estamos funcionando com as sessões plenárias. A maior parte dos vereadores, claro, participa digitalmente, aparecendo ali no telão das suas residências, e alguns vêm aqui por um número mínimo de funcionamento presencial, como é o meu caso, mas, claro, com todas as proteções possíveis, álcool em gel no plenário inteiro, X no chão, demarcando distância, mas a democracia precisa continuar. Prazer enorme estar falando com vocês. Eu fui eleito vereador aqui na capital mineira em 2016 e desde 2017 implementei no primeiro dia de mandato um aplicativo chamado Meu Vereador, e depois ele deu origem ao nosso mandato, e eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Legal, bacana, Gabriel. E a sua história de ativismo e conexão com questões públicas, obviamente, não começou na sua eleição como vereador. Você já tem aí um histórico de participação e ativismo, participação democrática aí em Belo Horizonte, não é isso? Uhum. É verdade. Eu acredito, quando eu ainda era estudante de publicidade, em 2008, eu tive a oportunidade de já fazer a conexão entre o papel da internet, de ferramentas digitais, para a política. Naquele princípio, né? Oi, Gabriel. Naquele princípio era muito conectado a campanhas eleitorais. Então, acho que o Obama marcou isso. Então, isso era 2008, desde mais ou menos? 2008, 2006. Eu faço campanha eleitoral e participo muito ativamente da política desde 2006. Então, 2006, 8, 10, 12 campanhas eleitorais, e eu acho que com o tempo a gente foi notando a importância de que essas ferramentas não devem ser utilizadas apenas na campanha, elas têm que servir ao mandato.
Na parte do poder executivo, você já tem um uso avançado de aplicativos, sites, mas o poder legislativo, esse que eu estou aqui, sobretudo no âmbito municipal, ainda é muito carente de conexão. E, sabe, Leandro, uma coisa que eu fico pensando, a democracia e as cidades, elas sempre tiveram a ver com tecnologia. Vamos lá atrás, onde inventaram a democracia, né? Então, em Atenas, em 509 a.C., como as pessoas resolveram decidir que não era um só que ia mandar na cidade toda, eles criaram uma série de mecanismos para impedir a autocracia. E com isso veio tecnologia e inovação. Ou seja, num grande platô ali, a Nica, eles criaram uma forma de assembleia com um tablado onde um falava, os demais escutavam, tinha acústica. Criaram também a lógica do ostracismo, com um tantão de pedacinho de barro, onde aquele que podia oferecer um risco para a democracia era expulso da cidade por 10 anos, sem falar em mecanismos de votação, de escolha, de sorteio. Tudo isso foi acompanhando a democracia como uma tecnologia. A mesma coisa no parlamento britânico, no século XVII, que a gente tem, inclusive, até hoje, aquele formato que é diferente desse de meia-lua que está aqui, mas de uma oposição e o governo se enfrentando. Isso também é tecnologia. Na Suíça, que é o modelo que me inspirou muito para esse aplicativo, sabe, André? Criaram uma coisa chamada Landsgemeinde, onde as pessoas iam na praça e votavam, cada uma levantando o dedo. E a gente vê que, de uns tempos para cá, a democracia representativa vive uma crise muito complexa. Por quê? Porque as pessoas que votam em outras geralmente não se sentem representadas por aquelas que ganham. E há um abismo muito grande entre quem representa e quem é representado. Como eu observo, e também sou um desses, a maioria das pessoas fica o dia inteiro no celular para pedir comida, para pedir um carro, para namorar, para conectar-se, para fazer tudo. Por que não política? Então, a ideia desse aplicativo, claro, ela surge na minha eleição de 2016, mas, como você mesmo disse, ela tem todo um caldo, uma raiz, né, uma parte que vem de anos observando o que a tecnologia vai fazendo com a própria política. E a política, vale lembrar, nada mais é do que a expressão grega, o meu tempo acabou, nada mais é do que a expressão grega que significa cuidar das pessoas da cidade. Então, essa rede social de cidadãos pode contar com a tecnologia para cuidar da cidade, né? No meu aplicativo, por exemplo, a pessoa mostra onde é que está um poste que não está funcionando, onde é que tem um buraco na rua, onde é que o vereador tem que atuar. E hoje de manhã, às 8h30 da manhã, todos eles receberam a pauta de votação que vai ser votada agora aqui no plenário. E todo mundo participou. Inclusive, se a maioria vota de um jeito diferente de mim, eu mudo meu voto aqui. Eu queria que você parasse por aí, porque eu quero te perguntar mais sobre isso, Gabriel, que eu acho isso muito interessante. E queria agora passar para o André. André, eu sei que a sua conexão com inovação, assim como o ativismo, vamos dizer, está no sangue aí do Gabriel, já há muito tempo participando e envolvido em iniciativas cívicas. Eu sei que você tem um DNA empreendedor inovador, e pegando o que o Gabriel estava falando ali, né, de inovação e tecnologia, não só como hoje a gente entende, hardware e software, mas maneiras novas de resolver problemas, maneiras novas de fazer as coisas, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho aí a sua história como um empreendedor e inovador conectado com empresas de inovação e tecnologia. Conta pra gente um pouquinho aí, por que é essa sua paixão por inovação e tecnologia? Boa tarde, Leandro, Gabriel, a todos Boa tarde, André, que estão aqui com a gente. Queria agradecer a oportunidade. Eu comecei a trabalhar com 18 anos na empresa da família. Meu pai criou a Vale Refeição em 1977. Eu comecei a trabalhar lá em 89, final da década de 80. E durante a década de 90, eu com meu irmão, que já estava trabalhando lá, ele é mais velho, a gente fez uma revolução na empresa. Basicamente, em 94, nós tivemos em Boston um evento de mais de 3.000 pessoas, nós éramos os únicos brasileiros. Era um evento de tecnologia desses da Forrester Research, né? E lá, aquele negócio que chamava-se internet estava começando a ser comercial, né?
E a gente entendeu aquilo como uma grande oportunidade para os nossos negócios, implementamos uma série de ferramentas usando a tecnologia que era, né, estava começando naquela época, era a internet de escada, né? Mas, de qualquer jeito, a gente, na época, foi o maior portal B2B do Brasil, né? Oferecendo, basicamente, uma nova forma de comunicação com os nossos clientes, sejam eles as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, né? As empresas que compravam os vales. Aí, depois, eu tive uma trajetória na área mais de, vamos dizer, de cultura, entretenimento e música, através da Trama, que eu fundei também junto com o meu irmão, Trama. Sócio, João Marcelo Boscoli, né? Isso foi em 98, né? E lá teve muita inovação. A gente fez o MySpace antes do MySpace, que chamava Trama Virtual. Enfim, a gente foi disruptado, né, pelo Napster, e a partir daquele momento a gente tinha que aprender Lançou muito artista inovador também, né, André? Não só a empresa, a Trama era inovadora, enfim, tinha uma plataforma inovadora de tecnologia, como lançou gente que inovou na cena musical, né, brasileira. Sim, na verdade, tudo começa por aí. É sempre a tecnologia como meio para ajudar na divulgação, na produção, mas nada sem o talento artístico, né? E aqui, do que a gente está falando, nada acontece sem os nossos políticos usando o que a gente vai falar daqui para frente. Mas, enfim, aí eu trabalhei, os últimos 20 anos eu venho trabalhando como investidor de venture capital no Brasil e fora do Brasil, principalmente Estados Unidos, Europa e Israel. Então, a minha ligação... E com foco em tecnologia. 100% tecnologia, os negócios passam por tecnologia, mas é sempre a tecnologia como um meio para atender uma necessidade da sociedade naquele momento, né? Para disruptar, muitas vezes, também negócios que vinham sendo feitos de um jeito e que, a partir do auxílio da utilização da tecnologia, ele pode trabalhar de uma outra forma. Então, a minha história vem por aí. Perfeito, perfeito. Só para quem está chegando agora aqui e está nos acompanhando a partir de agora, o nosso papo hoje vai se dar em torno de Civic Tech, enfim, tecnologia e civismo, como que a tecnologia, como que a inovação pode ajudar a gente a ter melhores cidades, como acabou de dizer o Gabriel, a gente ser melhor cidadão ou cidadã. Queria só pegar um dado aqui para a gente falar um pouquinho e estruturar a nossa conversa, Gabriel. Em 2013, uma fundação internacional, a Knight Foundation, que você conhece bem, disse que, basicamente, o que a gente está falando de Civic Tech poderia ser dividido em dois grandes braços. Um braço de governo aberto, ou seja, né, como que o governo presta mais contas, como que a gente sabe aí das votações no plenário, falando de legislativo, falando de executivo, como que a gente fiscaliza também orçamento e etc. Então, governo aberto, por um lado, e, por outro lado, ação comunitária ou ação local, que aí é isso, desde do crowdfunding, da vaquinha para resolver um problema local, até um aplicativo que possa conectar as pessoas de uma determinada comunidade. Você vê alguma prioridade entre esses dois braços, Gabriel? Porque eu acho que você hoje tem uma visão privilegiada de um cara que criou um aplicativo de ação comunitária, vamos dizer assim, nesse braço de Civic Tech, mas você também, ao mesmo tempo, aí na Câmara, pensa em governo aberto e promove aí um mandato aberto, como você disse. Você acha que tem prioridade? Como que se dá essas duas frentes aí para você, Gabriel? Legal, Leandro. Eu vou falar baseado nos dados que a gente tem no aplicativo, por exemplo, aqui de Belo Horizonte. Nós ultrapassamos 10 mil usuários nesse mês que se passou. E se você perguntar para eles, talvez cerca de 40% usa mais o aplicativo para acompanhar as votações aqui da casa. Então, assim, é um público cativo. 8h30 da manhã, ele abre a pauta, lê cada projeto de lei que vai ser votado, lê minha opinião, digita sim ou não, ou se abstém, é raro, mas acontece,
Ele vai na seção de transparência do aplicativo, vê quantas vezes eu tive presente no plenário, vê quanto está meu gasto parlamentar, toda a questão da transparência aqui do Poder Legislativo da minha parte, e ele também entra na questão orçamentária da cidade, que é ver como é que está o gás de educação, de saúde, e por aí vai. Esse é um perfil de cidadão. Eu diria que esse cidadão tem uma preocupação fiscalizatória no aspecto que busca a transparência dos dados que você mencionou. Se essa pessoa entrar no site da Câmara Municipal, ela não vai encontrar isso com facilidade. Ela não vai encontrar a pauta de hoje assim, gritando, ela não vai encontrar tudo que eu te falei, ela não vai. E se ela ler o Diário Oficial, para mim, um dos maiores símbolos do atraso cívico no Brasil é o Diário Oficial, porque é a ferramenta mais importante de controle do Poder Executivo, que vem publicada de um jeito para ninguém não entender nada. Né? Não tem ali um design arrojado para todo mundo. Opa, está aqui, ó, gastou isso daqui está sendo publicado, isso daqui está sendo contratado. Você não tem um mapa de todos os servidores de uma prefeitura, né, de serviços e por aí vai. Outro perfil do aplicativo tem mais a ver com o segundo ponto que você falou, Leandro, que é o local, que é exatamente assim, a pessoa está ali no bairro e a pracinha está descuidada. Ela está descuidada, ela quer entender como é que ela melhora aquela pracinha dela. E se ela ligar para o 156 da prefeitura ou para a ouvidoria, um serviço vai ligar para o outro, que vai ligar para o outro, que vai ligar para o outro, e ela não tem aquele tratamento do óbvio da cidade dela, do hospital que está ruim, da escola do filho que teve um problema. E o que a gente desenvolveu foi um grande big data de problemas da cidade, que hoje ainda é manual, reconheço. Uma coisa feita aqui nos bastidores por uma dupla de servidores que estão comigo, mas que se chegar lá, inclusive, já o André vai falar um pouco disso, o nosso casamento, a nossa união vem para fazer eu deixar algumas coisas meio Fred Flintstone para trás e avançar, mas quando alguém manda hoje um problema de buraco, ou de árvore, ou do que seja, você já tem um procedimento operacional padrão político, Leandro. Não é só a questão do administrativo, eu saber em que setor da prefeitura está. É saber quem é a pessoa lá dentro que resolve. Eu não vou mandar um ofício para o diretor, que vai mandar para o supervisor, que vai mandar para o gerente. Não. É esse cara aqui que aperta o botão, já vai direto. Então o aplicativo ele serviu também para criar um grande raio-x da máquina pública de Belo Horizonte, porque você vai criando um procedimento padrão. Então acho que as duas coisas têm o seu espaço nesse nível municipal e a mesma coisa no nível nacional. Perfeito. Muito, muito interessante, Gabriel. Você fez menção aqui, então é bom que a gente fale também, e vou falar agora sobre o Tem Meu Voto. Vou passar para o André falar um pouquinho mais sobre o Tem Meu Voto, mas queria fazer uma abertura, porque esse palco aqui está sendo um palco muito bacana, muito importante, justamente porque, de um lado, o Gabriel, que foi aí o idealizador do nosso mandato, que é um aplicativo que a gente está falando e vai falar mais sobre ele. E, por outro lado, aqui também está o André, que agora é o novo presidente do Tem Meu Voto, que eu tive o maior prazer do mundo, a maior honra de ter ajudado a criar e a lançar junto com o Edu Mufarrege e tantos outros colegas e amigos aí que ajudaram na construção lá do Tem Meu Voto em 2018, que a ideia era ser uma plataforma que aproximasse, tipo um Tinder do voto, uma plataforma que aproximasse o eleitor do seu candidato ideal. E candidatos, naquela época, a deputado federal e deputado estadual. Uma das grandes questões, uma das grandes pedidos dos mais de 300 mil usuários que a gente teve em 2018 foi, olha, a gente precisa se juntar com outras plataformas. Vocês precisam pensar no cidadão como um todo, não só na hora de votar, mas depois também na hora de participar e etc. E o resultado desse feedback do público foi, então, agora a gente resolver juntar aí essas duas plataformas com a chegada do André para liderar o Tem Meu Voto e para a gente tentar justamente fazer com que
não só na hora do voto, mas também depois, na hora de exercer a cidadania, de acompanhar quem votou, o cidadão realmente participe. É isso, né, André? É usar a tecnologia para fazer com que o cidadão entenda que não é só na hora do voto, é toda hora que ele é cidadão. É isso? Perfeitamente, é isso mesmo. Eu queria só contextualizar. Eu tive uma experiência de 5 anos morando fora do Brasil. Eu voltei agora em outubro, né? E eu tinha na minha cabeça, naquele momento, que eu teria que fazer algum trabalho que fosse mais impactante. Fora o trabalho de empresário, investidor, isso, beleza. Fazer um trabalho mais, talvez, de impacto para o futuro da sociedade, né? E aí eu conversei, troquei uma ideia com o Eduardo Mufarrege, que depois me apresentou para você. Eu conheci o Tem Meu Voto, achei aquilo maravilhoso, porque era algo que não é uma ferramenta que aproxima as pessoas, né, dos eleitores, dos políticos e vice-versa, né, sem nenhum tipo de ideologia. E teve, em pouco tempo de operação, que foram quase menos de 20 dias na última eleição, teve quase 5 milhões de pessoas que usaram a ferramenta e quase 2 milhões de matchings feitos, sendo que aqueles que foram os principais matches que aconteceram foram deputados federais que foram eleitos, no caso específico de deputados federais, o top 10, né? Então, achei aquilo muito interessante. Na paralelo, o Eduardo Mufarrege me apresentou o Gabriel. E aí, a partir daí, eu conheci o Meu Vereador, o projeto Meu Vereador e o projeto Nosso Mandato, né? Que basicamente é uma inovação fantástica, onde ele levava para os políticos uma ferramenta para se comunicar de maneira estruturada, organizada com os seus eleitores, uma vez que as redes sociais não necessariamente funcionam para isso, porque muita demanda, os políticos, eu estou aqui, né, aprendendo tudo isso, mas muitas vezes as pessoas não tinham como dar o feedback adequado, organizar as demandas dos eleitores, né? E então o que aconteceu é que eu conheci esse projeto, voltei para a mesa com todos os criadores, né, os pais das crianças aí, e eu propus que a gente fizesse, que eram 3 marcas: o Tem Meu Voto, o Meu Vereador e o Nosso Mandato. E tinha a questão também que o Gabriel fez isso e começou a oferecer isso de maneira paga para os políticos, né? E eu trouxe a ideia da gente fazer a junção em uma marca só, e aí a gente chegou à conclusão que o Tem Meu Voto era uma marca muito forte, porque já tinha sido trabalhada, porque o voto é nosso, né? A gente que elege aqueles políticos que vão nos representar, então Tem Meu Voto faz todo sentido. O Gabriel também adorou. Fizemos agora, estamos nesse momento trabalhando na fusão, vamos chamar assim, dos 2 projetos, né? Os 3 projetos, em uma marca só, que é o Tem Meu Voto, e ela tem 2 momentos. Um momento que funciona, como você falou, para ajudar candidatos e eleitores se encontrarem, de acordo com 7 perguntas que são respondidas pelos eleitores de maneira bem objetiva, sem ideologia, né? E, do outro lado, os políticos eles colocam e alimentam seus perfis para que o sistema, não através de nenhum tipo de inteligência artificial, simplesmente por encontro de palavras-chave, ela faça o matching entre uma lista de possíveis candidatos para aquele eleitor, ajudando, na minha visão, de uma maneira a organizar essa busca, que é sempre uma dificuldade. Eu, como eleitor, sempre tenho essa dificuldade, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas tem e deixam para fazer isso em cima da hora, na própria eleição, na última eleição, né? 90% das pessoas entraram. O pico de acesso da ferramenta foi a um dia anterior à eleição, né, Leandro? É isso mesmo. Então, realmente mostra que as pessoas deixam para a última hora. A gente precisa mudar isso para que a gente possa, pelo menos, achar, descobrir candidatos. Tem um monte de candidatos hoje que não acessam o dinheiro dos partidos e acabam não tendo a chance
de se tornar conhecidos. Então, eu acho que a ferramenta ela vai ajudar muito nisso, nessa aproximação, né? E depois, a gente tem que acabar essa cultura que existe no Brasil, e eu sei que isso é muito difícil, e as lutas mais difíceis são as que mais me interessam, que no final é quase mudar uma cultura, da gente não lembrar em quem a gente votou, né? Em quem você votou no último deputado federal? Ah, não lembro. Não é engraçado. A gente tem que mudar essa cultura para que o nosso país possa se desenvolver com uma democracia mais forte, mais participativa, né? E o Tem Meu Voto, ele tem essa intenção de ser algo em que milhões de pessoas vão utilizar, em que milhares de candidatos vão utilizar, para que esse exercício se torne cada dia mais efetivo e mais forte. Eu acho que a tecnologia aí justamente ajuda a organizar, né, André? Ou seja, se por um lado o Tem Meu Voto não aponta aquele candidato em qual você deve votar, porque afinal o voto, né, é seu, como você disse, ele te organiza um menu ali mais próximo com aquelas suas ideias, com a sua visão de mundo. Por outro lado, Gabriel, no lado de acompanhar o parlamentar, que eu já elegi, a tecnologia também facilita porque, como diz você, quem vai acompanhar a Diário Oficial, né? Ou mesmo os sites, mesmo nos sites oficiais da Câmara e do Senado, você precisa ter alguns anos de estudo e prática ali para entender aquilo tudo. Você sente essa diferença na relação que as pessoas têm quando elas enviam alguma proposição, quando elas fazem algum tipo de pergunta? Você sente que, vamos dizer assim, o sistema político é bem explicado, é acessível para as pessoas, para o cidadão comum? Não. Não. A resposta é não. A resposta é não. André, aproveitando, como professor de Direito Constitucional, antes de lhe responder, eu acredito que é hora de uma revisão para os nossos ouvintes aí na Campus Party. É muita informação, então eu acho legal a gente fazer uma pequena linha do tempo aqui. Então, em 2016, eu me candidato a vereador e prometo na minha campanha 31 ideias. A ideia principal, o aplicativo chamado Meu Vereador. No dia da posse aqui, lancei. E as pessoas começaram a entrar. Nele, eles mandam problemas da cidade, dizem como eu tenho que votar e começam, portanto, a fazer parte de um mandato de um jeito que nunca aconteceu na história da nova democracia brasileira de 1988. Nenhum outro mandatário ofereceu esse tipo de situação. E eu fui aprendendo muito com isso, Leandro. Nossos amigos da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, vereadores de todo o Brasil, deputados, começaram a falar: Gabriel, também quero usar. Como é que a gente faz? Vamos fazer um outro aplicativo? Cada um vai ter um? Eu falei, não. Então, do Meu Vereador, nós passamos para o nosso mandato, que é um aplicativo que, ao invés de acompanhar um parlamentar, no caso eu, você tem 6 opções. Você acompanha o seu vereador, o seu deputado estadual, o seu deputado federal e os 3 senadores da sua unidade federativa. Só aí eu já respondo um pouco dessa sua pergunta, porque muitas pessoas não sabem qual é a função de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal e dos 3 senadores, né? Então, isso já é transformar a federação num aplicativo, o poder legislativo no ente municipal, estadual e federal num dispositivo digital na palma da mão. Então, esse nosso mandato começou a ser usado por muitos parlamentares, era uma forma paga, porque eu realmente estava tocando com meus recursos, então era uma espécie de cofinanciamento de parlamentares, a gente até chegou a criar um instituto para abarcar isso, e, ao mesmo tempo, você, com a sua genialidade, seu ativismo também, pensa, bom, as pessoas precisam encontrar um parlamentar. E aí o Tem Meu Voto nasce, veja que os 2 projetos estão indo de jeito paralelo, com 2 funções, e aí o Tem Meu Voto é um sucesso absoluto, porque milhões de pessoas buscam nesse Tinder, vamos chamar, o seu par eleitoral ideal. E eu acho que, ao final da eleição de 2018, a gente tem novos cenários. E por isso o Eduardo Mufarrege
que merece aqui, né, o aplauso triplo de todos nós, conecta a gente. Porque eu acho que agora que a gente chega em 2020, faz todo sentido caminhar junto. Uma vez que nós estamos na maior crise da história dos municípios brasileiros. Nós vamos para uma eleição, veja a coincidência disso tudo, completamente voltada para o digital. Eu não sei quando é que vou poder parar de usar essa máscara, quando é que vou poder fazer um comício, quando é que vou fazer o gesto mais básico de uma campanha, que é apertar uma mão. Olha só. E nós vamos ter, portanto, uma ferramenta digital onde todo mundo vai poder buscar. E na hora que ela buscar o candidato, pelo Tem Meu Voto, vai ficar fácil, aí te respondo essa pergunta, entender quais são as funções de um vereador. Porque, diante dessa crise, as pessoas precisam entender que quem está nesse plenário aqui decide o destino do orçamento de saúde e educação da cidade. E que a crise maior do que saúde e educação, aliás, nem ministro dessas duas áreas a gente tem no momento, então a crise é muito grande. É um orçamento enorme. A questão do transporte público, Leandro, vai virar um caos em todos os municípios brasileiros. Quem decide isso? Vereador. Lixo, saneamento e tudo mais. Então, busca-se pelo Tem Meu Voto e depois acompanha. Eu quero que você pare um pouquinho aí, porque eu quero voltar com você para essa questão do vereador, mas eu queria tirar uma dúvida com o André. André, então, esse ano Tem Meu Voto foca na busca, na ajuda para a busca de vereadores, né, do legislativo, correto, né? Porque, ou seja, o que a gente tem hoje, esse ano de eleição para prefeitos e vereadores de todas as cidades do Brasil, mas o Tem Meu Voto é só vereador, né, André? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu sei que isso sempre é motivo de questionamento e etc. A questão, você falou, olha, não tem algoritmo escondido aí e tal, perguntas e respostas e tal. Queria que você falasse um pouquinho de transparência, não só confirmando que é para vereador mesmo, mas falasse um pouquinho também de transparência e dos cuidados que vocês estão tomando para a questão de dados e de dados dos usuários. Em relação à questão das perguntas, né, desde da última eleição, as perguntas foram feitas com auxílio de especialistas para que a gente não tivesse nenhuma pergunta que deixasse dúvida, né? Acho que as perguntas são muito claras. Então, é uma pergunta do tipo, qual a prioridade do seu candidato? Saúde. Beleza, você pôs lá saúde, é uma escolha. O seu candidato ele defende um Estado mais participativo, um Estado mais dominador ou um Estado mais liberal, menos participativo, né? E aí escolhem dois caminhos, não tem uma dúvida. Então, a gente está muito certo de que as perguntas já foram elaboradas de maneira sem nenhum viés ideológico. A gente, nesse momento, tem a revisão dessas perguntas e provavelmente as perguntas vão continuar as mesmas, né, da última eleição, talvez com algum adicional mais específico em relação ao município. Mas, a eleição local, né? Eleição local. Nós também, em relação à transparência, a gente vai ter tudo isso de maneira bastante aberta, né, as contas da associação, quem são as pessoas que financiam. Em relação aos dados dos candidatos, também estamos trabalhando com uma frente forte em relação ao adequamento à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Né? Então, estamos com um time de advogados também nos auxiliando para que a gente faça tudo direitinho. E lembrar também... Consulta ao próprio TSE, né? Para que a gente... Isso que eu ia falar. Coisa a respeito. Não, era justamente, lembrando que, no caso das eleições, a gente tem o tribunal, a gente tem um órgão da justiça aí, a justiça eleitoral, que cuida disso, então, que cuida, por exemplo, dos dados dos candidatos. Lembrando que o Tem Meu Voto, né, André, a base de dados dele é base de dados oficial, né, dos candidatos junto à TSE e outros órgãos oficiais, né? Não tem nada no Tem Meu Voto que não seja ou dado oficial ou dado declarado pelo cidadão ou pelo candidato. É isso, né? Perfeitamente. A gente vai buscar as informações no Divulga Candi, lá do TSE,
Então, são sempre informações oficiais. E uma questão muito importante, que é a questão da questão dos dados referente da relação entre o eleitor com o seu candidato eleito. Né? Perfeito. Essas informações pertencem, essas informações só são fornecidas ao próprio político, que tem isso no administrativo do site ou do aplicativo em si. Né? E logicamente, nós, como movimento, e se a gente conseguir ter o sucesso que a gente sempre pensa que vai ter quando a gente se envolve numa empreitada dessa, a gente com volume grandes de políticos. E lembrando que, nesse ano, a gente vai ter políticos do Brasil inteiro, candidatos a vereadores do Brasil inteiro. Né? O nosso maior desafio vai ser chegar no ouvido das pessoas, ou nos olhos, né? Numa notícia, numa campanha, que a gente existe, para que as pessoas vejam, experimentem e, quem sabe, passem a gostar de se envolver um pouco mais com a parte necessária da política, na vida política. Né? E foi ótimo isso, porque é o gancho que eu queria perguntar para o Gabriel, né? A gente falando da importância do vereador, que é aquele primeiro nível ali dessa nossa representação, da importância dessa participação. Lembrando que boa parte... Está mudo, Leandro. Ficou mudo o seu microfone. Oi. Muitas das pessoas que nos acompanham por aqui são jovens que querem participar, que querem fazer alguma coisa. A tecnologia ajuda isso pra caramba, né, Gabriel? Tem ajudado você, enfim, um cara jovem que criou um aplicativo, mas tem outras formas de participar no nível local. Não tem, Gabriel? Eu queria que você explicasse um pouquinho e desse um pouco de ideias, ou seja, quem está nos escutando, não precisa ser em BH, em qualquer cidade do Brasil, como que dá para participar mais? Por exemplo, do processo legislativo, da Câmara, aí, mesmo sem a ajuda da tecnologia. Agora já vai ter o Ter Meu Voto, mas mesmo sem a ajuda da tecnologia, o que dá para fazer? Acho que a principal coisa que dá para fazer, Leandro, é identificar qual problema você quer resolver. Eu sempre digo para as pessoas que, geralmente no Brasil, a gente está vivendo um momento em que a política se transformou apenas num ringue identitário. Ou seja, você se coloca no papel de um personagem que compra um pacote completo e trata de militar para defender aquilo, custe o que custar. As pessoas passam talvez o dia inteiro comentando na internet isso ou aquilo, dia após dia. Qual é a treta do dia? A máscara é isso. Agora a treta do dia é essa. E você vai ver que depois de 7 dias, um mês, as pessoas não resolveram nenhum problema, não identificaram nada para fazer coletivamente e tão somente ficaram alimentando o seu fígado. Então, turma que está aí no Campus Party me ouvindo, pelo amor de Deus, sai dessa, sabe? Para de ficar o dia inteiro na internet, xingando um, lacrando em cima de outro. Abre a janela de onde você mora e se pergunta, qual é o problema que tem aqui? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, dá uma volta no quarteirão, quantas árvores não estão plantadas? Quantas lixeiras não estão funcionando? Quantos prédios ou quantas residências no seu quarteirão não tem um painel fotovoltaico? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantos comércios estão fechando? Bom, depois que você viu a lista de problemas que a sua cidade tem, acredite, são muitos, mas muitos mesmo. Quem olha para o mundo real, para além do digital, vê que as coisas são muito graves, você pode escolher um. Não precisa ser 2 ou 3. Um problema que você fala, esse me interessa. Aí, você vai fazer um exercício de humildade, de digitar no Google e tentar achar quais outras cidades do planeta já resolveram esse problema. Porque, acredite, tem muita criatividade dando sopa aí com soluções que já funcionaram em outro lugar. Quando você tem um problema e a solução, aí você começa a trajetória de tentar entender como é que você vai aplicar isso na sua cidade. Eu aposto que vocês quiserem que essa solução está na Câmara Municipal. De que forma? A partir do momento em que você busca, por exemplo, participar das audiências públicas que estão acontecendo de maneira digital, sabe, Leandro? Aqui na Câmara mesmo, todas as audiências, qualquer pessoa pode clicar e participar. Participação baixíssima, é claro.
né? Então, quero discutir o plantio de árvores. Quero discutir um novo formato de atendimento nos hospitais que usa mais a digitalização. Quero discutir isso ou quero discutir aquilo. Tudo isso é possível, mas você tem que discutir a partir de um tema, a partir de um assunto específico. Então, eu cito audiências públicas na Câmara, a ideia de provocar os parlamentares com e-mail ou nas mídias sociais. Vereador, eu estou no ônibus lotado, o que pode ser feito a respeito? Né? E você tem outros aplicativos, como, por exemplo, você está aqui o Colab, né? Que é do Gustavo, é do Agora também, né? Do Movimento Agora, e o Colab é uma belíssima ferramenta, por exemplo, agora, de gestão da Covid-19, onde cada cidadão passa a informar os seus dados e você vê por localidade onde há a contaminação. Então, assim, para além do Twitter, do Facebook, do Instagram, até dessas ferramentas, há a boa e velha tecnologia inventada pelos atenienses chamada política. Política. Façam política, que é cuidar das pessoas da cidade. Vejam os problemas, busquem as soluções, e se você ficar em dúvida de como é que resolve, @Gabriel Azevedo, eu converso com 1000 pessoas por dia do Brasil inteiro falando, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele, acho que o caminho pode ser esse daqui. Muito bom. André, pegando nesse ponto que o Gabriel trouxe, né, da participação ali como cidadão, enfim, participe, faça alguma coisa, busque, procure no Google. Você, como empresário, você tinha falado no começo aqui do nosso papo, eu até vou aproveitar já nessa pergunta para já pegar uma pergunta aqui da nossa audiência. A Silvia mandou alguma coisa aqui sobre empresários engajados e tal. Achei ótimo que o Gabriel falou sobre o engajamento do cidadão. Eu queria te perguntar justamente isso. Você morou durante um tempo num país em que as pessoas participam mais da comunidade, das decisões locais, tem um senso comunitário um pouco diferente, sem julgar se é melhor ou pior. Eu acho que isso não existe, mas, enfim, diferente de como a gente opera aqui comunitariamente, né? Você morou nos Estados Unidos. Você acha que é importante o papel de um empresário também, não só do cidadão comum, enfim, um empresário que tem outros meios para mobilizar? Você está fazendo essa trajetória. Você se inspirou em alguém? Você voltou dos Estados Unidos com essa vontade aí de participar mais por alguma inspiração ou mais pelo momento mesmo do país? Porque o que o Gabriel falava olha, problema tem para resolver à vontade. A gente precisa gente querendo resolver, e você é um desses. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu acho que, primeiro, o fato de ter morado fora ajuda a desmistificar, né, essa síndrome de patinho feio, né, que a gente tem, né? Então, por exemplo, onde eu morava, eles fechavam a praia, morava perto da praia, eles fechavam a praia porque estava tendo vazamento de esgoto lá, entendeu? Em Miami, que era onde eu morava. E a gente fica aqui achando que só tem no Brasil, né? E outras tantas coisas. Agora, toda essa violência, né, expondo as diferenças sociais, a questão do racismo, né, nos Estados Unidos. Então, a gente vê que, especificamente lá, você vê que, né, não é aquela Brastemp, né? E isso, para mim, foi bom. Então, abriu meus olhos quão lindo é o nosso país e realmente a gente pode ter um país, um futuro, né? Tenho 4 filhos, eu gostaria que meus filhos, né, que o Brasil deixasse de ser o país do futuro do pretérito, né? Aquele que nunca chega, né? Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, lutar para esse país melhor. E eu, como empresário, tudo que eu construí ao longo da minha vida, nesse momento, permite que eu dedique o meu bem mais precioso, né, que é o meu tempo, para uma causa que eu acredito demais, né? Então, eu acho que quando eu estou me envolvendo aqui, primeiro eu estou pensando em mim, em fazer algo, um legado para o meu país, para os meus filhos verem, terem orgulho do pai. Depois, eu penso em fazer com que mais pessoas tenham vontade de fazer algo parecido, né? Então, se
do mesmo jeito que eu me inspirei para fazer esse tipo de movimento com você, com o Gabriel, com o Eduardo Mufarrege e tantos outros que eu conversei antes de voltar para o Brasil, né? Agora eu estou super envolvido com o Celso Ataíde, que é da Central Única das Favelas. Enfim, você também tem que tentar direcionar a sua experiência junto com o seu tempo e recursos financeiros também, para que a gente lute por algumas causas que você considere essencial, né? Como o Gabriel estava falando para as pessoas, né? É aquilo lá, o que você acha que é importante para a sua vida, para a sua sociedade? Ah, isso, então beleza, vamos se engajar nisso, né? Eu escolhi esse tema porque um dia eu tive a percepção de que nada vai mudar para melhor se a gente não se envolver com a política. Você pode não querer ser político, mas tem que passar pela política, porque são as pessoas que estão fazendo as leis que vão direcionar o futuro das cidades, dos estados e do país, né? Então, perfeito, perfeito, André. E, Gabriel, mas política tem um custo, a gente já está quase aqui se encaminhando para o final. A política é super importante, então não poderia concordar mais com o André, e eu sei que você concorda também bastante com ele nesse ponto da centralidade, da importância da política, mas a política tem um custo, obviamente, e aí a pergunta vem do Bernardo, que fala assim, como que a tecnologia pode diminuir o custo do overhead do político brasileiro, ou seja, aqueles para traduzir aqui a linguagem corporativa para a nossa audiência, como que diminui o custo, vamos dizer, daquelas pessoas ali, daquelas equipes gigantescas e etc., e outros gastos desnecessários, né, que comumente a gente chama de overhead, na política brasileira. Dá para diminuir com tecnologia, Gabriel? Dá sim, estou aqui, até 2 colegas vereadores vieram obviamente fazer graça comigo aqui, eles sabem que eu estou ao vivo, mas a gente se cumprimentou aqui no soquinho. Eu vou dar um exemplo. Um vereador, como chama mesmo quem fez a pergunta? Bernardo, um vereador de Belo Horizonte tem, por exemplo, direito a 2 carros com motorista. Temos 2 bundas, como vocês podem ver, então a gente precisa de 2 carros. 2 carros com motorista, direito a R$6.000 por mês para jornal impresso, verba paletó, celular disso, verba gabinete, uma série de coisas. Com um aplicativo em que eu multiplico o meu olhar pela cidade e em que eu não preciso estar nos 487 bairros da cidade e as pessoas estão por mim, eu diminuo o custo. E também, né, em carro eu jamais usaria, porque eu estou com a minha bicicleta aqui em Belo Horizonte, não só economizando o dinheiro do erário, mas também economizando o gás carbônico que é lançado no ambiente. Todas as vezes que você investe em tecnologia e inovação, você tem sim como diminuir os gastos. Leandro, nós estamos num lugar, no Brasil, onde as pessoas atacam muito os problemas assim, o privilégio do político que gasta isso, que gasta aquilo mais, mas, na verdade, o grande desperdício, se você pega o orçamento do município, do estado, do Brasil, não está exatamente nisso. A gente criou uma cultura, e ela é importante mesmo, de diminuir o gasto dos parlamentares, de diminuir o gasto das autoridades. Eu faço isso na prática, então posso defender não só de discurso, mas eu faço a questão de dizer, o maior problema está nas outras fatias do orçamento. Sem inovação, o gasto na saúde geralmente é muito burro. Você gasta na saúde de um jeito que não é preventivo, é sempre para estar ali reativamente cuidando das pessoas. Segundo, na educação, por falta de inovação e de um parlamento que fiscalize isso direito, você tem um custo enorme, porque a escola, do jeito que ela está montada, não educa, né? Não prepara para o mercado de trabalho. Então, com inovação, é muito possível, sim, você fazer a diferença nessa redução dos gastos, ou melhor dizendo, num gasto mais inteligente do erário. Isso qualquer país do mundo que fez, Estônia, sabe?
uma das minhas lutas aqui em Belo Horizonte é acabar com o papel, não só aqui na Câmara, mas essas repartições mil que existem. Tem que construir a bits disso, aquilo, daquilo. Você tem que chegar com um morro de papel, sabe? A Estônia me inspira muito e deve nos inspirar. Lá, 95%, 96% dos procedimentos são digitais. Você pode casar digitalmente, você pode eleger alguém digitalmente, e isso, a cifra é de muito dinheiro que foi economizada por causa da inovação. Isso na Estônia, Gabriel? Estônia. Estônia. Eu acho que aí, só voltando então para aquela primeira questão lá que a gente tinha colocado, ou seja, a gente sempre ouve falar da Estônia não só como um caso de governo aberto, mas também de ação comunitária, né? Não é, ou seja, mas lá teve uma vontade dos governos ou do governo de ter um sistema mais digitalizado, certo? Isso não aconteceu só pela mobilização das pessoas, ou como é que foi? E tem uma coisa que é importante, né? Político não cai do céu, político não é de outro planeta, ele chega ao poder, pelo menos nas democracias, através do voto e da mobilização de algumas pessoas, em especial na sociedade. Eu quero sublinhar aqui, destacar o papel do André, porque eu acho que a nossa plateia sabe quantas pessoas que têm tempo e dinheiro no Brasil, nesse momento, estão única e exclusivamente vencendo o tédio. Outras, com muito dinheiro, estão financiando projetos populistas e que utilizam a internet para mitigar a democracia. Isso não é invenção brasileira, né? Privacidade hackeada no Netflix, quem não viu deve ver. Tem muita gente botando dinheiro em estratégias e modelos que usam a internet para destruir o processo político, com robôs, com agressividade, com ódio. Esse não deve ser o caminho. Então, eu quero muito louvar e agradecer aqui de público o papel que o André está tendo nesse momento, porque se ele realmente não chegasse como, a palavra é anjo, né? Investidor dessa nossa Civic Tech, eu não sei se eu aguentaria ficar tocando com o meu próprio bolso, ou seja, com os meus poucos recursos. E ele é um cara que merece esse aplauso. Uma recomendação de livro aqui para lhe dizer essa resposta é o Da Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. A democracia americana não virou o que virou à toa. Empresários, comerciantes, advogados resolveram falar: o papel é nosso. Chegou um vereador cantando aqui, vocês estão ouvindo. Aqui, ó, o plenário já está, tá vendo? Os colegas já estão chegando para trabalhar aqui. A sua imagem está um pouco... A imagem está congelada. Agora melhorou. Agora a gente abriu? consegue te ver. Aqui, ó, agora estão ali. Como é que está o áudio aí? Está claro? O áudio está ótimo. Gritaria. Olha lá, o vereador está dando um oi aí para todo mundo. O áudio está ótimo. Mas... eu estou ao vivo aqui, Jair. Sossega. Calma, Jair, eu estou ao vivo aqui, calma. Vai. Ô, gente, a gente está já se encaminhando para o final, infelizmente não tem mais tempo para perguntas. Eu só queria, então, fechar aqui, pedir um minutinho a cada um de vocês para finalizar, mas eu queria também agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Só recordar que o que a gente está falando aqui é sobre civismo e tecnologia, como que a tecnologia ajuda a gente a ser melhores cidadãos e cidadãs e a participar mais da nossa sociedade. A gente falou muito também do temmeuvoto.com, se vocês quiserem, é só procurar aí, temmeuvoto.com, vocês vão ver lá tudo que... a materialização de tudo que a gente falou aqui. Temmeuvoto.org. Temmeuvoto.org, olha aí, já corrigido agora. Mas então, Gabriel, para suas palavras finais aí, e depois eu passo para o André também finalizar. Então, um minuto para finalizar. Pessoal, não existe democracia sem participação. Não existe. Estão ouvindo esse barulho aqui? Isso é política. São 41 vereadores que estão marcando a presença no painel e chegaram aqui com um voto. Às vezes as pessoas acompanham câmaras e falam: gente, como é que isso é possível? É possível porque você escolheu ou optou por não escolher. Então, temmeuvoto.org. Trata de entrar lá e você vai ver, a partir de agora, um aplicativo e já vai começando a se preparar
preparar para acompanhar aqueles que muito em breve vão estar na sua cidade pedindo uma das coisas que você tem de mais precioso. Eu fecho com uma frase que eu vi essa semana, né? Um fiscal lá no Rio de Janeiro resolveu interpelar um casal e enquanto ele chamava atenção, a esposa, né, falou, olha, ele não é um cidadão, ele é um engenheiro formado. Mal sabe ela que ser cidadão é muito mais precioso do que qualquer tipo de diploma. Isso representa um direito e um dever que menos da metade do planeta tem hoje em dia, porque a maior parte das pessoas vive em regimes autoritários ou híbridos, porque só existem 22 democracias plenas no planeta. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos fazem parte desse seleto grupo. Nós somos democracias falhas. Iniciativas como essa, muito obrigado, André, pelo seu apoio, valeu demais pelo Leandro. Iniciativas como essa fazem a gente se democratizar. Obrigado, Gabriel. André, para suas palavras finais. Eu queria agradecer. O Gabriel fica me elogiando aí, mas, na verdade, ele que é o inventor. Eu só estou agora dirigindo um ônibus que já estava cheio de gente lá, né? Então, eu quero, na verdade, que as pessoas entrem lá. É importante dizer que os aplicativos estão em fase final ainda de ajustes, né? E a gente está trabalhando em conjunto também com políticos para definir novas funcionalidades. Então, é um trabalho em andamento, mas vale a pena e espero que as pessoas se inspirem e divulguem o nosso trabalho para que, na época das eleições, a gente esteja bem conhecido e milhões de pessoas possam usar e se beneficiar das nossas plataformas. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, André. Muito obrigado a você que está nos assistindo até agora por mais esse papo aqui sobre civismo e tecnologia na Campus Party. E, de novo, se você quiser saber mais sobre o projeto que a gente falou aqui, tem meuvoto.org, agora eu acertei, é só conferir lá. Tchau, gente, boa tarde. Tchau, André. Tchau. Valeu, tchau. Obrigado, viu? Valeu. Marcar minha presença aqui e começar o trabalho.